Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira as leituras falam pra gente, né, que nós possamos orar pela paz e para que estejamos atentos à proximidade e presença do reino de Jesus. Então, que nós possamos celebrar as liturgias com alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em Neemias capítulo 8, versículo 1 a 4, depois o versículo 5 a 6, depois o versículo 7 a 12. Neemias capítulo 8, versículo 1 a 4, depois o versículo 5 e 6, depois o versículo 7 a 12. E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías e Urias, e Uquias e Maacéias, à sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias e Assum, e Asbadana, Zacarias e Mesulião. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Oelita, Zoe, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro na lei de Deus. E declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e os sacerdotes e Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções, e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, a primeira leitura fala justamente sobre, a leitura, que Esdras fez para o povo. E aqui, ele fala, a vossa paz. Aqui ele fala, Esdras abriu o livro da lei e bendisse o Senhor. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. Então, que nós também, a exemplo de Esdras, que nós possamos pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Cristo a todos, anunciar o reino de Deus a todos, sempre louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 12. Lucas capítulo 10, versículo 1 a 12.
E depois disto, designou o Senhor ainda outros 72, e mandou-os adiante e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e o lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como obreiros, como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então, o envio de outros 72 discípulos revela que a igreja missionária não é constituída apenas pelos 12, em Lucas capítulo 9, versículo 1 a 6, mas por todos os batizados. O número 72 alude a todos os povos da terra. A missão é universal. Jesus os envia 2 a 2 em sinodalidade, comunhão e participação. Envia-os também à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. Então, assim, nenhum missionário faz carreira solo e deve agir como representante visível e coerente com a palavra e com as atitudes do próprio Senhor Jesus. Então, os missionários devem ter consciência de que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A missão não é obra fácil. Os envio como cordeiros, então ele fala para os discípulos: vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Devem rezar e contar com a colaboração do Senhor. Então, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores. E não será bem material que lhes fará alcançar êxito, mas sim novamente a ajuda incessante do Senhor. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. A missão é urgente e não se pode perder o foco. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O conteúdo da mensagem é a paz e a proximidade do reino de Deus. A mensagem deve ser acompanhada de ações concretas que visibilizem a presença do reino. Então, os discípulos missionários não podem descartar a possibilidade de perseguição. No entanto, devem insistir, saber que o reino de Deus está próximo. Então, isso também serve para nós, né? Esse conselho que Jesus dá também é para nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.